Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra das Escrituras Sagradas que está registrada no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Vamos fazer a leitura. Antes, porém, o título dessa nossa reflexão hoje, dessa nossa mensagem é O Poder de Deus para a Ação do Cristão. O poder de Deus para a ação do cristão. Ou seja, são duas coisas difíceis de falar. Uma coisa muito complicada é falar do poder de Deus, né? Porque quando você tem uma igreja neopentecostal, uma igreja pentecostal, o poder de Deus muitas vezes é meio difícil de explicar, porque as pessoas têm uma ideia assim do poder de Deus muito difícil de eu entender. Mas, enfim, vamos fazer a leitura primeiro. Versículo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Bom, nós estamos lendo um texto que diz sobre a ascensão de Jesus e as últimas instruções que ele deu aos seus discípulos. Então, Jesus, após ter ressuscitado, ele
reúne seus discípulos no último dia que ele se reuniu com seus discípulos. Ele então foi dar as últimas instruções. E a última instrução que ele deu para os discípulos, a última, antes dele ascender aos céus, antes dele subir aos céus, foi essa: fiquem em Jerusalém, não se afastem de lá por um tempo, por esses dias, né? Ele não disse que hora nem que dia. Fica lá até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. E aí um perguntou para ele, quando ele disse que eles seriam revestidos do Espírito Santo, um perguntou para ele: mas Senhor, nesse tempo o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E aí então ele respondeu que isso, os tempos, essas coisas não pertenciam a ele, mas a Deus, né? Não é tipo assim, nós não sabemos, não é da nossa conta, né? Então, aí ele fala: mas vós recebereis poder. Bom, da onde a gente então vai iniciar? O fim do ministério terreno de Jesus é o início do ministério dos discípulos ou da igreja, é o início do ministério da igreja. Então, ou seja, ele foi recebido no céu e aí então ele vai capacitar, né? Ele vai capacitar os seus discípulos para executar aqueles ensinamentos que ele tinha passado para eles desde quando ele começou o seu ministério terreno, que durou 3 anos, né? Então, essa é a última instrução. Agora, ele fala aqui que João, ele fala aqui no versículo 5, quando ele fala do poder, que eles iam receber poder, eles falam: olha, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha bem também que ele fala não muito depois desses dias, também assim, não tem uma data específica. Então olha bem que essa questão de tempo e espaço para Deus, ela nunca na Bíblia o tempo e o espaço ele é determinante, não, ele é colocado, ele é especificado. Sempre fica essa dúvida, vamos dizer assim. Bom, então ele fala sobre o batismo de João, que é o batismo nas águas, que é aquele que nós conhecemos, e o batismo com o Espírito Santo. Então, ou seja, o batismo nas águas é uma ordenança de Cristo. Então, todo cristão, toda pessoa que se declara cristão, toda pessoa que se diz discípulo de Jesus, ele deve se batizar nas águas, porque é uma ordem de Jesus. Ponto. O segundo, porque o batismo ele representa, ele simboliza o arrependimento e a purificação. Quando você emerge na água, né, quando você é submerso na água, representa que você morreu para o mundo, e quando você sai da água, né, você simboliza que você nasceu para Deus. O batismo nas águas também é uma confissão de fé. Quando eu me batizo nas águas, eu estou dizendo a Deus, estou dizendo ao mundo, estou dizendo a mim mesmo que eu sou uma nova criatura, que eu, a partir de agora, a minha fé é em Jesus Cristo, que eu agora sou um discípulo de Jesus Cristo, que eu creio na remissão dos pecados por Jesus Cristo. E por último, o batismo nas águas simboliza o meu compromisso com Jesus Cristo, com o seu ministério, com a sua obra, tá? Então, o batismo nas águas, ele tem essa simbologia. Então Jesus falou: olha, vocês já receberam o batismo, vocês já entenderam, já se comprometeram, vocês já confessaram que foram purificados por Deus e tal. Agora, vocês têm que passar por um outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então agora, depois que vocês estão comprometidos com essa fé cristã, essa fé em Deus, você agora vai receber poder para ser meus discípulos. Então, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele é a coisa mais importante. Quando eu falo em batismo com o Espírito Santo, eu preciso de entender que é poder de Deus para os discípulos. Ou seja, se eu sou um discípulo de
Cristo, eu tenho que ser capacitado pelo poder de Deus, certo? Então, o batismo nas águas, ele não me dá poder. O batismo nas águas é uma confissão, é uma identidade. O batismo com o Espírito Santo é capacitação. Capacitação para quê? Para eu testemunhar ou ser uma testemunha de Jesus Cristo em todo lugar. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem essa função. Essa é a função principal do batismo com o Espírito Santo, é me capacitar. Eu não vou entrar no mérito aqui de como se dá o batismo com o Espírito Santo, porque assim, alguns creem que o batismo com o Espírito Santo tem que acontecer como aconteceu lá no Pentecostes. Ou seja, tem que haver uma manifestação do Espírito Santo em que eu vou começar a falar em línguas estranhas e eu vou chorar, eu vou pular, eu vou bater palma, eu vou gritar. Então há pessoas, há uma linha da igreja que acredita que tem que ser assim. Se você não passar por esse ritual, você não tem o batismo com o Espírito Santo. Há outros que creem que o batismo com o Espírito Santo é todo aquele que crê, todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que recebe Jesus em seu coração, ele é batizado com o Espírito Santo. Eu creio dessa forma, que todo aquele que aceita Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele recebe o poder de Deus para servir. E aí, então, ele vai descobrir em que área ele pode servir. Mas, aqui está dizendo que é para testemunhar, né? E aí, vem aquela coisa, é testemunhar sobre Jesus Cristo aonde? Em qualquer lugar. Então, olha bem que ele fala assim, você vai testemunhar em, cadê aqui? O versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém era onde eles estavam, como em toda a Judéia, que já é mais amplo, em Samaria, que são aquelas pessoas que eram tidas pelos judeus como uma raça condenada, uma raça que os judeus tinham problema com aquele povo, que era um povo misturado, né? E até os confins da terra. Então, quando ele fala em Samaria, é para quebrar preconceito. Então, ou seja, aonde que eu devo testemunhar de Cristo? Na minha casa, para o meu vizinho, no meu trabalho, no Brasil e no mundo. Em qualquer lugar onde eu estiver, eu tenho que testemunhar de Jesus Cristo. Por quê? Foi me dado poder para isso. Foi me dado poder para isso, para eu testemunhar, tá? E isso não é por imposição, não é por força. É o poder de Deus na minha vida que vai fazer isso acontecer. Eu só tenho que me dispor a isso. Tudo bem? Bom, agora a questão de tempo e espaço também é revelado nesse texto. Por quê? Então, como eu estava dizendo aqui, o espaço, né? Eu coloquei primeiro o tempo aqui, mas eu vou falar primeiro sobre o espaço. Aonde eu devo testemunhar? O cristão, o espaço é ilimitado, ou seja, em qualquer lugar do mundo eu devo testemunhar. Existem lugares específicos? Sim, mas aí Deus vai revelando, né? Deus vai nos mostrando. Especificamente é onde eu estou. Normalmente quando se fala, no Brasil, quando se fala de fazer a obra de Deus, a obra missionária, normalmente se pensa em ir para a África, para a Índia e tudo mais, né? Mas isso também, até que isso aconteça, até que isso se confirme, se eu realmente devo ir para a África, ou para a Índia, ou para o Afeganistão, ou para o Iraque, eu primeiro preciso de testemunhar aqui, eu preciso de atingir os meus próximos. Amém? Bom, esse é o espaço. Então não tem espaço determinado para eu testemunhar. Há pessoas que acham que testemunhar é só ir lá na frente da igreja e contar alguma coisa que Deus fez na vida da gente, e isso não é testemunhar. E o tempo, né? O tempo. O discípulo,
sempre deve esperar. Então, ou seja, a espera é uma questão de tempo. Então, não existe tempo determinado para a ação de Deus. Deus ele pode fazer algo aqui agora, como pode fazer amanhã, como pode fazer depois da manhã. Então, normalmente, quando Deus estabelece alguma coisa, e Jesus, olha bem o que ele fala. Ele fala assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido por esses tempos, fique lá por um tempo. Eu não sei a hora nem o dia, mas vai acontecer alguma coisa. Então eles tinham que ficar nessa espera. Então é como nós temos que esperar em Deus para que as coisas aconteçam. Nós não devemos querer ajudar Deus ou apressar Deus para fazer as coisas. Não nos é revelado com exatidão o tempo em que as coisas vão acontecer. Então, normalmente, Deus ele fala na sua palavra, e muitas vezes ele também nos revela pelo Espírito Santo, que ele vai fazer alguma coisa. Mas normalmente, sempre, né, quase sempre ou sempre, não existe hora e data. Se Deus quiser marcar uma hora e uma data, ele faz isso. Mas ele normalmente, nós temos que esperar. A espera é o segredo do tempo. Então, o tempo de Deus, nós temos que esperar, né? Às vezes as pessoas marcam hora para que Deus faça algo, ou espaço, né? Então, normalmente, as pessoas dizem, olha, vem aqui nesse espaço, que aqui Deus vai fazer. Eu não duvido que Deus vai fazer, né? Agora, a hora que ele vai fazer e o dia que ele vai fazer já é difícil determinar, né? Então, é lógico que um espaço onde estão várias pessoas de Deus buscando a presença de Deus, coisas acontecem realmente, mas nem sempre da forma que a gente pensa, nem do jeito que a gente espera, porque Deus tem a sua própria forma de agir, tá? Então, a última instrução de Jesus é essa, que eu devo esperar e que eu devo ser capacitado, tá? E essa capacitação, é lógico que existe a nossa parte, que é a parte humana, que nós não devemos abrir mão dela, e devemos também nos preparar naquilo aquilo que é possível. Mas a preparação maior é espiritual. E como eu consigo essa preparação? Conhecimento da palavra, oração, mas acima de tudo, é deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Porque quem me capacita é Ele. É comum você ver pessoas que não são letradas serem pessoas que têm um poder de pregar a palavra, ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. Por quê? Porque ela é uma pessoa que foi capacitada por Deus para isso, né? E muitas vezes são pessoas simples, uma criança muitas vezes, né? Porque é Deus, o agir é de Deus, o poder é de Deus. E muitas vezes nós fazemos muita confusão com o poder de Deus. Por que que eu sou revestido do Espírito Santo? Por que que eu sou cheio do Espírito Santo? Para testemunhar de Jesus Cristo, para falar quem é Jesus Cristo, o que ele fez pelo homem, pelo ser humano e aonde ele quer nos levar, qual o propósito de Deus para isso. Isso é testemunhar e é também eu me comportar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é testemunhar, né? Falar do amor de Deus para as pessoas, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. E o Espírito Santo nos capacita para isso. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele pode até falar de Deus, mas ele não se convence nem a si próprio, né? Tem muitas pessoas boas no mundo, mas que não são pessoas capacitadas por Deus para ser discípulo, para testemunhar de Jesus Cristo. Eu espero que eu não tenha te confundido. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor isso, tá bom? E que você, se você quiser saber mais sobre isso, leia mais a Bíblia.
Em Atos dos Apóstolos tem esse ensinamento e tem outros lugares na Bíblia que tem. Agora é importante a gente entender, né, que o agir de Deus, né, o poder de Deus é para nós testemunharmos. É para isso que serve o poder de Deus. Às vezes o poder de Deus é medido pelo barulho, às vezes o poder de Deus é medido por tantas coisas que eu não quero aqui também ficar criticando ninguém. Mas o poder de Deus é para nós servirmos a Deus, servirmos as pessoas, para sermos úteis no reino de Deus e para testemunharmos de Jesus Cristo. Pelo menos foi isso que Jesus disse aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Como eu digo sempre, se esse vídeo foi bênção para você, que você possa compartilhar pelo menos com uma pessoa. Mas o mais importante é que você guarde no seu coração e procure saber mais sobre isso, tá bom? Às vezes tem pessoas que ficam frustradas porque ele não ora em língua estranha, porque ele não sente aquela emoção ali na igreja, ele não pula, ele não grita, e ele fica, eu acho que não tem o Espírito Santo, Deus não quer. Querido, não pensa assim. O Espírito Santo, se você aceitou Jesus, ele está em você. Agora, a sua reação é assim. Amém por isso, tá bom? Você tem o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você tem, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.